Hoje, pessoal, eu vou explicar o conteúdo da aula passada, que eu só passei a parte teórica, eu vou explicando para vocês, tá? Então, começa com os estados físicos da matéria. A gente estuda isso desde lá da quinta série, né? Estados físicos da matéria, que é sólido, líquido e gasoso. E é importante saber que tudo isso, os estados físicos, eles são definidos pela pressão, temperatura e pelas forças que atuam nessas moléculas, tá? Essa aula é bastante teórica, mas é importante que vocês saibam. Esse diagrama aqui, nossa, é bem conhecido da gente, né? Sólido, líquido e gasoso. Pode não estar desse jeito, mas é bem conhecido da gente. Mas é importante a gente saber quais os nomes que se dão a cada um deles, né? A cada mudança de estado físico, tá? Antes de começar isso, eu queria falar o seguinte, que no estado sólido, as moléculas que compõem a matéria, elas são muito unidas e têm forma própria e volume constante. Então, tudo que é sólido, tá? Um pedaço de papel, um galho de árvore, até o gelo, né? A forma sólida é a forma mais fácil de caracterizar, onde as moléculas estão muito bem definidas. Já no estado líquido, já muda um pouquinho. A agitação é menor, né? A união é menor, mesmo com agitação grande, então elas possuem uma forma variável, mas um volume constante. Então a água, por exemplo, tem um determinado volume constante. Só que você precisa colocar sempre em algum recipiente para quantificá-la, né? Já no estado gasoso, não. As moléculas que formam as partículas estão em intensa movimentação, então existem poucas forças atuando sobre elas. Então elas não têm nem forma nem volume variável, tá? Então, por exemplo, um gás, qualquer gás que seja, ele não tem uma forma, ele não tem um volume, mas você consegue quantificar, por exemplo, se você enche uma bexiga, tá? E outro exemplo também é, por exemplo, quando o gás, né, do botijão de gás, ele é colocado lá dentro, ele é comprimido para que ele adquira uma forma, né, que é o gás liquefeito de petróleo, para entrar dentro daquele botijão, tá? E aí, como eu estava falando, né, voltando nisso, existe os nomes que é importante a gente saber, né? Então, por exemplo, de sólido para líquido é a fusão. Então, por exemplo, você pega uma forminha de gelo, coloca em cima da pia. Então, o gelo vai virar água, tá? Aí, se você pega essa água e coloca no fogão e liga, ela vai virar vapor, então vai evaporar, tá? E aí nós temos também o contrário. Se você pega a forminha de água, né, no estado líquido e coloca no congelador, você vai solidificar, tá bom? E se você tem o vapor de água, se você consegue fazer ele voltar para líquido, então é uma condensação, tá? Isso a gente conhece muito bem porque acontece na nossa casa diariamente. A sublimação, que é o estado mais interessante que eu acho, é virar sólido para vapor e vapor para sólido, sem passar para o estado líquido. É interessante por quê? Porque você não vê gotículas de água. Um caso que é interessante é a naftalina. Não sei se vocês conhecem, é aquela bolinha branca para matar barata. A gente coloca aquelas bolinhas no armário, aí vai no outro dia, vai lá, não tem mais nada. Fala, ela evaporou. Não, ela sublimou, tá bom? Outro caso que acontece isso também é com o iodo. O iodo não é esse de farmácia, porque esse é líquido, né? Contém uma parte líquida. O iodo, como matéria-prima em laboratório, ele consegue de sólido virar gás de uma vez. Eu acho bastante interessante esse processo.